Nós não podemos desprezar o espírito dessa era que Paulo chama de principados e potestades, ou poderes tenebrosos, ou aqueles espíritos que habitam nas regiões celestiais. Nós não podemos desprezá-los na nossa abordagem do Evangelho e nem na nossa apresentação do Evangelho à cidade. Só que a nossa luta contra principados e potestades não é feita ao jogarmos um laço mágico neles e começarmos a amarrar os principados e potestades e começar a falar para eles: parem, principados e potestades, nós te amarramos, parem, principados e potestades, nós te flechamos. Não, luta espiritual é feita por meio de contemplação à beleza de Jesus. À medida em que olhamos mais, refletimos mais, nossa luta é sacerdotal. Nossa luta é por permanecer com os olhos abertos diante da beleza daquele que rege todas as coisas, que está sentado à destra de Deus, o Pai que está sentado num trono de glória, diante na cúpula da glória celestial, cercado de seres com olhos por dentro e por fora, e anciãos que são conselho de Deus, com quem Ele resolveu pedir conselho para governar a realidade, mesmo não precisando disso. À medida que nós olhamos para o homem que está no trono, descrito em Ezequiel 1, cujos pés estão sobre um pavimento de safira, cujo trono jorra um rio de fogo, nós estamos fazendo batalha espiritual. E para chacoalhar o chão dessa cidade, e é bom salientar que quando nós falamos de chacoalhar o chão da cidade, de dar um testemunho do Evangelho digno de Cristo à cidade, nós não estamos falando de encher um estádio. Muito embora isso possa acontecer, mas não é isso que define avivamento, não é isso que define testemunho do Evangelho à cidade. A gente não está falando de um aumento exponencial de número de membros. Isso pode acontecer, mas isso não define avivamento. Isso não define testemunho do Evangelho à cidade. Isso não define presença de Deus. Porque se o marketing de vocês ficar cada vez melhor e melhor, esse lugar vai ficar cheio, vocês vão precisar de outro, mas isso não define diretamente que esse lugar se tornou um lugar como Betânia, onde Deus se agrada de estar. Então, para chacoalhar os céus dessa cidade, quando nós olhamos para Isaías 64, e a gente vê Isaías orando: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem diante do Senhor. A gente geralmente canta essa canção tendo em vista a vinda de Jesus. Mas o Senhor fender os céus e descer tem muito a ver com os tempos de refrigério que Ele quer enviar sobre cidades antes que Ele venha definitivamente habitar em Jerusalém. Fender os céus e descer. Imagina que por uma temporada o Senhor escolhe a igreja meta para ser um lugar da sua hospedagem, e de repente já não existem impedimentos, como é que a gente vê em Daniel. Quando Daniel começa a orar, no primeiro dia que ele começou a orar, Gabriel foi enviado para falar com ele as coisas que aconteceriam no futuro. Só que Gabriel ficou 21 dias lutando com o desgramado do principado da Pérsia. E não ganhou ainda, teve que chamar Miguel para falar assim: a alfândega está osso. Imagina os céus fendidos por uma temporada, porque Deus está habitando em um lugar. Só que para isso, vocês vão precisar de mais do que beleza estética. Vocês vão precisar mais do que cosmética. Vocês vão precisar mais do que uma boa apresentação.
Porque essa cidade está saturada de falsa beleza. Essa cidade está saturada de uma beleza sombria, que é bela na estética, mas é terrível na essência. Nós precisamos de mais do que arte. Nós vamos precisar mais do que uma boa educação. Nós vamos precisar mais do que uma boa abordagem. Nós vamos precisar mais do que as nossas próprias capacidades, dadas pelo próprio Deus, podem oferecer. Nós vamos precisar de mais do que nós temos, mais do que nós podemos, mais do que nós conseguimos. Nós vamos precisar mais do que oratória, nós vamos precisar mais. E chega um momento onde a gente percebe que o que nós precisamos está totalmente além das nossas capacidades. Por mais que nós trabalhemos, lapidemos e coloquemos todas as nossas forças e juntemos todas as nossas capacidades no intuito de apresentar o Evangelho ou de construir uma comunidade relevante para a cidade, está muito além das nossas forças, está muito além das forças de vocês. Talvez, quando nós chegamos nesse lugar, é que a oração dobra no Senhor, começa a fazer sentido. Dobra-nos. Vem, Espírito Santo. Vem, enche a nossa reunião, ilumina os olhos do nosso entendimento. Vem, Espírito Santo. Venham anjos de Deus. Venham anjos de Deus. Eu peço, Senhor, por movimentação angelical aqui, como acontece na sala do trono. Só de mencionarmos o Teu nome, à medida em que mencionamos o Teu nome, vem, Senhor. Só que quando nós dizemos que está além das nossas capacidades, existe um pecado no qual nós podemos cair, que é o de pensar que não existe nada que nós possamos fazer. De que não existe nenhuma ação que nós possamos tomar. Talvez, de fato, não exista nenhuma ação a partir de nós mesmos que nós possamos tomar, mas existe sim uma reação que nós precisamos ter. E a reação é que alguém precisa quebrar o silêncio. Alguém precisa ir além do que todo mundo está indo. Alguém precisa ir além do status quo. Alguém precisa ir além. Jesus está passando pela cidade e de repente um homem que não viu mais do que todo mundo. E de repente um homem cego viu mais do que todo mundo e ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam: ei, você está quebrando o protocolo, meu irmão. Fica na moral. Você está quebrando o protocolo. Como você grita um negócio desse do nada? Como você fala uma coisa dessa? Você sabe o que você está falando? Você está chamando o cara de filho de Davi. Você está falando que ele é o Messias. Tem misericórdia de você. Cara, quieto. E quanto mais tentavam impor o protocolo a ele,
mas ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém precisa quebrar o silêncio. Alguém precisa quebrar o protocolo. Alguém precisa fazer o que ninguém está fazendo. Uma mulher chega e fala: Jesus, minha filha está endemoniada. Jesus ele responde a ela e fala o seguinte: olha, eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Basicamente, no meio da conversa, Jesus chama a mulher de cachorro, para ser bem educado. Ele fala: será que o dono da casa tiraria da comida dos filhos e daria para os cachorros? Alguém precisa fazer o que ninguém está fazendo. Alguém precisa dizer o que ninguém está dizendo. Você está entendendo? Aquela mulher vira para Jesus e fala assim: mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Gente, eu prometo que eu vou parar de gritar. Aumenta o meu coisa aí um pouquinho. Não prometo não, mas aumenta um pouquinho. O nome disso é fome. E fome a gente não ensina. A gente tenta escrever livro, escreve livro, pode fazer seminário, curso, pode dar mentoria, faz mentoria, mas fome não se ensina. Ninguém, quando você nasceu, precisou te ensinar a chorar de fome. Fome é selvagem. Protocolo não contém fome. Etiqueta não contém fome. Polidez não contém fome. Não consegue conter. Não consegue conter. Fome é selvagem. E tem muita coisa que nós recebemos a partir, como a gente estava conversando hoje à tarde, a gente recebe, que talvez a gente está indo atrás de uma informação e de repente no meio do caminho nós recebemos um encontro com Deus e de repente aquela informação que a gente estava buscando, ela perde o brilho, porque nós nos deparamos com a realidade daquele que contém toda a revelação. Como aquele homem que estava andando e ele acha um tesouro, ele recebe informação: nesse terreno tem um tesouro. Só que ele vai, vende tudo que tem alegremente e compra o terreno. Informação é revelação sem alegria. Coisa que a gente recebe nesse processo, tem coisa que a gente recebe no processo litúrgico, ritualístico, em que vez após vez, fazendo a mesma coisa, vez após vez, orando, lendo a Bíblia, vez após vez, tendo comunhão com os irmãos, pela repetição, aquilo vai sendo incrustado no nosso coração e de repente os nossos hábitos vão sendo renovados, os nossos amores vão sendo transformados à medida em que fazemos a mesma coisa por quanto tempo for necessário. Mas existem coisas que não é por repetição, existem coisas que não é por ensino, não é por aquisição cognitiva, existem coisas que nós precisamos de um encontro pessoal com Deus. Nós precisamos ver com os nossos próprios olhos. Um dia eu estava conversando com o Ângelo e ele contou uma história que o seu Roberto contou, que é que na corrida de cachorros, vocês já viram corrida de cachorro? Tem uma lebre que ela é
É tipo uma... Não é uma lebre de verdade, é uma... Eu não sei como é que fala. É um desenho de uma lebre. Que ela é solta na hora que a corrida começa, que a lebre... Bum, ela vai embora e os cachorros começam a correr. Só que existe um cachorro, e geralmente é o primeiro, na verdade é o primeiro, que ele está perseguindo a lebre. Ele viu a lebre, ele está indo atrás dela e ele vence a corrida. Todos os demais cachorros não viram a lebre, eles só estão seguindo o cachorro que viu a lebre. A minha pergunta é: você que está aqui nessa conferência, você que faz parte da Igreja Meta, você viu a lebre ou você está seguindo quem viu? Você viu por quê? Você precisa ver. Você precisa ver. Meu esboço foi. Isso aqui é enfeite, tá? O tema da conferência, Bendita Esperança, todo mundo já pregou. A gente é freestyle agora. Em Isaías 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. E os serafins estão cantando uma canção que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse, no capítulo 4 e 5, na visão do trono de Deus, os seres que estão ao redor do trono de Deus estão cantando a mesma canção, o mesmo refrão: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Entre o que Isaías viu e o que João viu, tem pelo menos 700 anos. 700, 800 anos. E eles estão cantando a mesma música. Eu não sei se a galera deu um azar e foi na hora do mesmo refrão, mas eu penso que não. E nós discipulados por uma era de consumo, talvez se a gente tivesse a oportunidade de chegar em um dos 4 seres viventes e perguntar para ele: cara, será que você não cansa de cantar a mesma coisa por tanto tempo? Talvez desde que você foi criado, você canta a mesma canção, você canta o mesmo refrão, você diz as mesmas palavras, e certamente aquele ser vivente viraria um dos olhos dele para você, dos muitos que ele tem, para não perder muito tempo, e ele perguntaria: será que você está vendo o que eu estou vendo? Se você estivesse vendo quem eu estou vendo, você não teria dúvida o porquê eu estou cantando desde sempre e para sempre a mesma coisa. Só que, irmãos, nós nos tornamos consumistas. Vocês estão comigo? Nós nos tornamos consumistas. Eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Vai fazer sentido em algum momento. Está fazendo sentido, gente? Vamos indo então. No começo, as reuniões da igreja, como a gente pode ver em 1 Coríntios 14, versículo 26, Paulo fala: quando vocês se reúnem, um tem doutrina, o outro tem revelação, um tem salmo, o outro tem não sei o quê, um tem línguas, o outro tem interpretação. Era uma reunião de edificação mútua que acontecia nas casas, tinha até no máximo 50 pessoas, e eles se reuniam para comer e para compartilhar de vida. Só que à medida em que o tempo foi avançando, a gente chega no século 3, muita coisa errada acontece. Errado. Tinha que editar.
Primeiro que existia uma oração na igreja. Eu não sei se eu falei isso aqui da última vez que eu vim, mas faz muito tempo. Existia uma oração na igreja, na verdade era uma confissão, credo, que a gente conhece muito bem, que é Maranata. E Maranata, que é, dependendo da pronúncia no aramaico, quer dizer o nosso Senhor veio ou o nosso Senhor virá. Não fica com medo de cantar Maranata ou Maranata e tá errando, porque ninguém fala aramaico no mundo, mais ninguém. Só que quando a gente chega no século 3, Constantino foi um imperador romano. Ele une a igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Agora o Império Romano vê que está em decadência, ele se apropria da igreja. Agora a igreja que era perseguida pelo Império agora faz parte do Império. O Sacro Império Romano. A coisa foi tão grave que teve pai da igreja que considerava Constantino o 13º apóstolo. Considerava Constantino como o vicário de Cristo. E a oração, o credo de Maranata que aconteciam nas reuniões caseiras da igreja, começou a ser substituído por uma outra oração, por uma outra música. E essa outra oração em latim é pro mora finis, que quer dizer que o fim demore mais um pouco. Que o fim demore mais um pouco. Jesus não precisa vir agora. Jesus não precisa retornar agora, porque nós estamos fazendo o trabalho que deve ser feito. A gente não tem uma necessidade tão explícita da vinda de Jesus mais, porque, sabe, a perseguição não está mais severa. A gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Constantino está fazendo as cruzadas, está conquistando território em nome de Deus, está marchando rumo a Jerusalém. Sabe quando a gente estava cantando aqui, estamos subindo a Sião? Constantino estava subindo a Sião com escudos que tinham uma cruz de Cristo, espadas, decapitando gente, fazendo isso em nome de Deus. E nessa época, as reuniões deixaram de ser de compartilhamento mútuo ao redor do corpo e do sangue de Cristo, do pão e do vinho, e começaram a ser reuniões onde era encenado, a morte de Cristo era encenada publicamente, e as pessoas vinham para assistir. Agora, as pessoas não vinham mais para participar da reunião, para comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo, beber da vida uns dos outros. As pessoas vinham como espectadores. De repente, essa encenação do sacrifício de Cristo, a Eucaristia, né, que acontece até hoje na Igreja Católica, como se Cristo estivesse sendo crucificado de novo. De repente, essa encenação só foi substituída por um púlpito, e a gente vem para a igreja para assistir uma palavra. A chegada da Reforma no século XVI só fez isso, substituiu a encenação do sacrifício de Cristo pela palavra. E a gente está acostumado não sei de qual contexto de igreja que você veio, o que você já viu, mas de repente está chegando a hora da palavra e as pessoas falam assim: agora nós estamos indo para a parte mais importante do culto. E com todos os nossos aparatos, de repente a gente se encontra em uma reunião onde a gente pode muito bem se esconder atrás da altura do som. E eu posso me privar de fazer parte dessa reunião e me colocar simplesmente como receptor. Assim como alguém vai no shopping consumir um produto, eu venho numa reunião consumir o produto do louvor, eu venho na reunião consumir o produto da palavra, e eu saio recarregado com as minhas energias. Estava mal, e eu vou na igreja. Daí é a religião do MC Daniel que eu chamo. Fé. Bateria recarregada. Já viu essa figurinha? Tem uma imagem assim que é de um carinha mal, a bateria dele tá mal, tá vermelhinha. Daí ele vem no culto e fica como? Verde, 100%. Porque eu venho pro culto recarregar as minhas energias. Sabe o que nos diferencia então de quem vai andar na praia descalço para tirar
a energia do corpo. O que diferencia a gente de quem toma banho de sal grosso? Se nós nos portamos como consumidores da mesma forma, o que diferencia a gente de alguém que vai lá, compra um franguinho preto, uma vela, uma boa farofa, muitas vezes com farofa boa, farofa da Swift, com aquele alinho frito dentro, aquilo é maravilhoso, bacon, farofa com bacon, champanhe, madrugada, Gabriel, vai lá na encruzilhada, faz o trabalhinho, tem vários, pode fazer para vários, tem várias opções aí. Faz o trabalho, fez a sua parte, pagou o que tem que pagar, agora faz a sua parte, faz o seu serviço. E a gente vem nos portando segundo o espírito dessa era. Chegamos numa reunião como consumidores, nos satisfazemos com uma boa liturgia, e ninguém vai além do que todo mundo está indo. Você está entendendo? Sim? Alguém precisa romper o silêncio, gente. Alguém precisa de encostar a cabeça do ombro do outro e colocar e mostrar para alguém o que é fome de verdade. Sem fome de verdade, nós somos incapazes de dar um testemunho digno de Jesus ao mundo. Sem fome de verdade, a nossa canção de Maranata não vai além das nossas paredes bem enfeitadas. Senhor, nós precisamos de um renovo na nossa fome. Senhor, nós precisamos de um desespero que não pode ser gerado por nós mesmos. Senhor, nos cela nessa noite, faz o que só o Senhor pode fazer. Toca aonde só o Senhor pode tocar. Nos livra, Senhor, de sermos consumidores de uma boa liturgia. Nos livra, Senhor, de sermos consumidores de uma boa conferência. Nos livra, Senhor, de sermos consumidores de uma boa mensagem. Nos livra, Senhor, de sermos consumidores como o mundo tem discipulado e formado consumidores. Nos ajuda, Senhor, a romper com o espírito desse século e não sermos consumidores, mas sermos consumidos pelo Senhor, consumidos pela Tua presença. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor, uma intervenção do alto. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contestados por várias provações, e para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. Vamos para o versículo 13. Por isso, preparando o entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, tem como combustível principal a aparição de Cristo nos ares e a restauração de todas as coisas. Eu queria ter pregado esse esboço tão legal que eu tenho aqui, que eu preguei lá na minha igreja, mas quando eu estava vindo para cá, no avião, falando com a Tiane também, eu senti que o Senhor não tinha uma mensagem genérica para a Igreja Meta. Ele gostaria de falar diretamente o que Ele queria falar para vocês. E eu decidi, a duras penas, deixar o meu esboço de lado, coisa que o Lucas gosta muito de fazer. Só para que eu não esqueça de falar disso depois, que eu vou falar ainda outras coisas. Eu sinto que o Senhor vai, nessa estação que o João falou aqui, eu não lembro a expressão que você usou, mas essa virada, essa nova estação, o Senhor vai dar graça para vocês, para fazer igreja caseira aqui em Balneário. Graça para as reuniões nas casas, e vocês vão olhar menos na nuca uns dos outros e mais nos olhos uns dos outros. E o que 1 Pedro, principalmente o versículo 13, está dizendo, ele está falando para que, enquanto nós andamos nessa era, sujeitos aos percalços, às dificuldades dessa era, a presença do pecado ainda, nós devemos esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo para nós. Cara, imagina por um instante o dia do Senhor, que Malaquias diz que é grande e terrível, que Joel diz que é grande e terrível. Malaquias capítulo 4 fala que o sol vem nascendo e para os justos é como o sol da justiça trazendo cura em suas asas, mas para os inimigos de Deus é como uma fornalha ardente de fogo. Fala que o mesmo sol, que é o dia do Senhor, vem nascendo, e para nós, aqueles que estamos amparados pelo sangue de Cristo, nós saltaremos como bezerros no pasto. Come on, somebody, eu gostaria muito. Mas para os inimigos de Deus será como fornalha ardente. Agora, imagina nós, pela primeira vez na nossa vida, o momento em que a visão vai substituir a fé no que não se pode ver. Imagina o seu coração parecendo que vai explodir diante da magnitude desse dia. Imagina o abismo infinito entre a perfeição de Jesus, misturado com o seu poder cósmico, e do outro lado a nossa ridiculamente fraca pequenez e fraqueza.
Imagina o contraste evidente quando aconteceu o que está escrito em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7, quando ele for revelado do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não tem nada de fofinho acontecendo aqui, não tem nada de tranquilo. Jesus não é um ursinho carinhoso. Isaías 63 fala, Isaías pergunta: quem é esse que vem do deserto? Ele fala: sou eu, aquele que faço justiça, aquele que está marchando a passos largos na grandeza da sua força. Ele diz: eu estou pisando as nações na minha ira. Salmo 110 fala que ele vai esmagar cabeças de reis no dia do Senhor. Abacuque 3 fala que ele vai abrir o chefe da casa dos ímpios, conhecido como, o vulgo dele é anticristo, fala que vai abrir ele dos pés à cabeça. Nessa altura dos acontecimentos, a gente só tem uma esperança. Pensa, nós estamos lá, ele está aparecendo, a gente só tem uma esperança, e é graça. A gente não vai ter nenhum pensamento de mérito, não importa o que a gente estiver fazendo, seja fugindo, cheio de medo, de um lugar para o outro, fugindo de perseguição, ou seja, sei lá, o Gabriel lá no meio, lá no Oriente Médio, pregando bravamente o Evangelho. No momento em que isso acontecer, tanto quem está fugindo, cheio de medo, cheio de incerteza, pensando em abandonar o Evangelho, quanto quem está pregando bravamente, sem medo da morte, só tem uma esperança: graça. E a mesma esperança que nós. Então, quando a gente aborda o tema Bendita Esperança, construindo a comunidade, como é que está sendo construída aqui na Igreja Meta, eu queria colocar um contraponto a tudo que foi pregado aqui, de nós não termos medo de sermos futuristas demais. Não fica tentando aquele, não fica assim, ó. Não, a gente está falando do futuro, mas espera aí, calma aí. Não pensa muito no futuro, não. Que a vida tem que ser resolvida aqui agora. As duas coisas não são antagônicas. A esperança que o Senhor nos faz ver com os olhos lá no futuro é o combustível da nossa obediência hoje. Não é uma coisa ou outra. Deus decretou que o combustível fosse olhar para frente e viver agora, abastecido por esse combustível. Não antagonize. Essa é outra coisa que eu senti muito diretamente. Não antagonize o presente e o futuro. O James Smith, no livro dele, ele fala ele usa uma expressão, o livro Como Habitar no Tempo, que é descronometria, que é alguém que está achando que está vivendo num tempo, mas está vivendo em outro, que ele confunde. Isso é uma doença, de fato. E ele fala de descronometria espiritual, como se a gente achasse que está vivendo no futuro, enquanto a gente está no presente, ou a gente desprezar completamente o futuro, porque tudo que nós temos é o agora. Isso pode ir para dois extremos, gente. O pessoal lá em Tessalônica parou de trabalhar porque o dia do Senhor tinha chegado. Meu Deus, para de trabalhar. E de repente eles estavam comendo pão, pedindo pão emprestado para comer na casa dos outros. Paulo falou assim: ó, para de ser envergonhice, vocês vão trabalhar, que o dia do Senhor ainda não chegou. Lá em Corinto, de outra forma, eles falam, o Paulo ironicamente vira para eles e fala assim: então vocês já estão reinando, né? Que coisa boa, vocês já são reis. A gente o pessoal está querendo pregar a gente em cruz e vocês já estão no milênio. Que coisa maravilhosa. Mas nenhum desses erros anula o fato de que nós precisamos ter uma fé orientada para o futuro. Só que o que eu quero salientar ainda em 1 Pedro 1 é que Pedro usa a expressão: esperem inteiramente na graça que está sendo trazida. Perceba que ele não fala a graça que está vindo aí para vocês, Gilbert Flash. A graça que alguém, estão vindo aí, vai chegar uma graça para vocês no dia de Cristo Jesus. Não, ele fala, a graça que está sendo trazida para vocês. Alguém está trazendo essa graça, e quem está trazendo essa graça é o próprio Jesus. Porque os eventos da vinda de Jesus não podem ser dissociados da pessoa graciosa de Jesus.
Olha que terrível paradoxo. Imagina se essas coisas fossem antagônicas. Do Jesus que as criancinhas queriam ficar perto, ele fala: não afastem as criancinhas, deixem que elas venham a mim. Não é um Jesus diferente do que está esmagando cabeças no dia do Senhor. O doce cordeiro a respeito do qual a gente cantou é o terrível leão da tribo de Judá. O doce pastor é o terrível guerreiro. Para que a gente vá encerrando, eu queria ler 2 Tessalonicenses 1:10. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos. Até aqui, pausa aqui no glorificado. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos. A palavra que Paulo está usando para glorificado aqui, para glória, é um espetáculo acontecendo. É um fascínio para os olhos. A vinda de Jesus vai ser um fascínio para os olhos, porque aquele que está consumando todas as coisas foi o mesmo que trouxe todas as coisas à existência. Só que quando a gente pensa na vinda de Jesus simplesmente como coisas que vão acontecer no futuro, não a pessoa que eu vou encontrar no futuro, a gente perde um elemento aqui. Porque por mais belo, por mais esplendoroso e espetacular que seja a vinda de Jesus, se não tiver ninguém para contemplar, não é um espetáculo válido. Vocês estão comigo? Estou acabando já. Pensa só um show do Coldplay lotadão. Lotadão não. Um show do Coldplay vaziozão, não faz sentido. As pulseirinhas lá, todas nas arquibancadas, e eles cantando Fix You. Por maior que seja o espetáculo, se não tiver ninguém para contemplá-lo, não faz sentido. Então Jesus virá para ser glorificado nos seus santos, mas o versículo continua e fala: para ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram no nosso testemunho. Essa palavra admirar, nas versões em inglês é marvel, to marvel. É estar completamente, não simplesmente fascinado com o que eu estou vendo, o espetáculo visual, a grandiosidade, a majestade, mas ter sido cativado nas minhas afeições. Não é só glorificar porque, como é belo o que eu estou vendo, mas é Ele. Eu conheço Ele. Eu fui cativado por Ele há muito tempo atrás. Tenho estado com Ele, mesmo sem tê-lo visto. Vocês o amam. Finalmente eu estou seguro. Finalmente eu não vou precisar mais fechar os meus olhos. Finalmente. John Piper fala no livro dele: ele está vindo para uma apresentação objetiva de sua pessoa gloriosa, e está vindo para ser experimentado como a gloriosa pessoa que ele é. Ele está vindo para ser reconhecido por sua glória e para ser admirado por sua glória. Seu objetivo é que sua aparição seja conhecida universalmente e que também seja amada intensamente. Amigos, eu vou ler um poema do John Piper para terminar, mas eu gostaria muito nessa noite de orar por vocês, para que de alguma forma
tudo que eu falei nessa mensagem consiga achar um lugar de conversão, de convergência. Assim como a gente não precisa estabelecer contrapontos entre coisas que o Senhor determinou que fossem complementares, nós precisamos não simplesmente nos opor a isso, mas de experimentar da convergência que Deus quer fazer nos nossos corações. E eu creio que a ênfase dessa noite é que o Senhor quer despertar uma fome sobrenatural em algumas pessoas, para ir além do que todo mundo está indo, para, como aquele cego, dizer o que ninguém está dizendo, gritar o que ninguém está gritando, aquela mulher responder como ninguém está respondendo. Em Mateus 11, Jesus ele começa a falar a respeito de João Batista. Na Bíblia, existem muitas mensagens de homens pregando a respeito de Deus, mas não é frequente você ver Deus pregando a respeito de um homem. Em Mateus 11, Jesus está pregando a respeito de João Batista. E ele fala: o João Batista veio, e vocês eram como crianças sentadas numa praça, e alguém tocava música de alegria, ninguém dançava. Aí alguém toca música de lamento, ninguém chora. João Batista veio, não comia, fazia nada, bichinho, comia gafanhoto e mel, e vocês falaram que ele... Aí eu venho comendo e bebendo, e vocês falam que eu tenho demônio. Vocês são como essas crianças que quando toca música de alegria não dança, quando toca música de lamento não chora. O que Jesus estava falando para eles é: falta fome em vocês, falta fome de responder. Mas à medida em que nós nos aproximamos dos dias em que nós estamos nos aproximando, a mensagem do Evangelho vai começar a pedir de nós uma postura bem mais radical com relação a como nós estamos respondendo a essa mensagem, como nós estamos respondendo ao homem no centro dessa mensagem, como nós estamos respondendo à comunidade que pertence a esse homem, aonde essa mensagem é gerada. Comunidade essa que gira em torno da mensagem do Evangelho. E eu creio que o Senhor quer despertar fome hoje de forma sobrenatural. Eu creio que pela imposição das mãos o Senhor quer despertar fome aqui nessa noite. Então, se tem faltado lágrimas nos seus olhos, se tem faltado fome no seu coração, eu não estou falando de uma sensação, como eu falei para vocês, que todo dia eu acordo, nossa, como eu quero orar hoje, nossa, como eu quero ler a Bíblia, nossa, como viver a igreja é fácil, todo mundo é incrível, todo mundo é legal, todo mundo fala as coisas que eu gosto de ouvir. Essa semana a gente estava com amigos de Campo Grande, e a gente começou a lembrar amigos de longa data, assim, amigas da Tiane, e a gente começou a perguntar: como é que está fulano? E eu comecei a lembrar de um monte de gente, comecei a perguntar, e a maioria deles, pessoas com quem eu tive encontros com Deus junto, pessoas que eu vi, Deus encontrou, eles tinham relacionamento com Deus, eles me ensinaram como quem Deus era, eles me mostraram na Bíblia, eles me ensinaram a ler a Bíblia. E essas pessoas falam assim: não, a maioria dos relatos ela assim: eu não consigo mais fazer parte da igreja porque a igreja me feriu, eu não consigo mais fazer porque eu era do ministério, mas não sei o que. E eu perguntei para elas assim: tudo que eles passaram eu passei, e eu não sou mais forte do que eles. Se existe alguém limitado, se existe alguém fraco aqui nessa sala, se existe alguém um zero à esquerda, esse alguém sou eu. Eu sou o mais inabilitado para estar aqui pregando para vocês hoje, o mais de todos, o mais estragado de todos. Eu falei: eu não tenho nada de especial para ter continuado perseverando. Só que em um dado momento eu vi o homem a respeito de que eu estou falando, e eu decidi, apesar dos meus pecados,
pecados, apesar da minha fraqueza, apesar da minha debilidade, apesar do que eu passei ou deixei de passar, eu não vou parar de bater na porta, porque eu sei o que eu vi, eu sei quem eu vi, eu sei quem eu vi. Eu sei como Ele é, eu vi Ele, eu vi a lebre, eu vi o cordeiro, eu não estou seguindo alguém que viu, eu vi Ele, e você não pode se contentar em seguir alguém que viu o cordeiro e não ter visto como Ele é lindo com seus próprios olhos. Você não pode, o que vai definir se você vai ser um desses frustrados, colocando a culpa da sua falta de fome em como te feriram daqui uns anos. O que vai definir é o quão desesperado você está para que Deus acenda a fome verdadeira em você. Eu não estou falando de acordar todo dia dispostão, seu cara que toma banho gelado, acorda às 5 da manhã, ai nossa como é legal, não. Mas no dia em que você estiver mal, você vai se arrastar e vai falar: Senhor, eu estou aqui porque eu sou fraco e eu não posso parar de bater. No dia em que um tropeço, uma queda lembrar que você é pecador, você não vai se afastar de Deus. Assim como no dia onde você pregar muito bem e pregar para um estádio e o seu ministério estiver fazendo sucesso, você não vai se afastar de Deus, porque não existe nada em você. Graça é a única esperança, é se lançar diariamente às misericórdias de Deus, é se lançar diariamente à graça de Deus. Se você não decorar nenhum evento do fim dos tempos, saiba que Jesus está vindo, que o negócio vai ficar feio e que nós precisamos nos lançar diariamente à graça, à providência de Deus, ao sangue derramado na cruz, ao corpo partido na cruz do Calvário. Proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. E ressurreto Cristo, assunto reinando o Senhor de tudo. Querido soberano Cordeiro, uma vez sacrificado, diante de quem incontáveis anjos caem prostrados, que a tua misericórdia, Salvador, repouse sobre a nossa visão, tão inclinada a ver esse mundo como galardão, e concede que a sua tão próxima aparição reavive o amor e desperte o clamor. Ó, vem, Senhor Jesus, vem, brilhando 10.000 vezes mais que o maior espetáculo desse mundo. Sua glória concede-nos ver, sentir sua beleza, grandeza e poder, irradiando com um exército de anjos em glória em sua companhia descendo, para que nós, antes do último grito ecoar, possamos te ver e de todo o coração exclamar: ó, vem, Senhor Jesus, vem. Que os seus servos no medo não se afoguem daquele grande dia de fogo que consome, quando aqueles que escolheram não honrar seu nome terão o que desejaram, mas nunca assim sonharam que seria um lugar tão terrível, banidos do teu olhar. Concede-nos, ó Cristo, da sentença livramento, para que sempre clamemos sem medo e sem lamento. Ó, vem, Senhor Jesus, vem. Oh, anseio o dia em que ouviremos você dizendo: muito bem, meu filhinho. Ainda que curvados e imperfeitos, o dia severo, quando toda palha queimada será, vemos teu sorriso, o rosto que a tudo transformará. E então a eterna graça, o momento em que nós, pecadores, teu povo, nunca mais cairemos e nem pecaremos de novo. Oh, vem, Senhor Jesus, vem. Soe forte, ó Deus, a sua trombeta em breve. Libere, ó Cristo, a sua última ordem. Arcanjo, fale e diga à lua e ao sol que escureçam a sua face. Terra e mar que se rendam a Cristo, sua esposa amada, igreja gloriosa para a vida ressuscitada. Sim, tão rápido quanto um olho abrir e fechar, a
morte em nossos corpos nunca mais tocará. Oh, vem, Senhor Jesus, vem. Ousamos, ó Cristo, a esperança abraçar, embora nem mesmo possamos sonhar que ela, por quem morreste graciosamente, assuma o seu lugar de privilégio e se sente como a mais amada na mesa do banquete. Enquanto renovado tu te vestes de majestade, sustentando o teu poder eterno, naquele dia, mais uma vez, se porá como servo. Oh, vem, Senhor Jesus, vem. Embora agora, ó Cristo, como num reflexo, vejamos embaçado em estado perplexo, face a face ainda é o nosso desejo. E sim, ai de nós, fraco ainda é o nosso anseio, mas abraçamos a bendita esperança que ao longe vem brilhando, com luz emprestada toda divina clareando, aquele dia em que iremos nos satisfazer. E ninguém nunca mais precisará dizer: ó, vem, Senhor Jesus, vem. Senhor, nós clamamos por um desespero sobrenatural pela Tua presença agora, Senhor. Enche essa sala da Tua presença, Senhor. Ó Deus, ó Deus, vem Deus, vem Senhor, cai sobre nós Espírito, cai sobre nós com desespero. Chorada bacandariala da bacandeira ciela camaya, ori abracandara da cia cala da bacaye, canari abrada yala sanderibia calaye. Se você sente o fogo sendo aceso no seu peito agora, um desespero pela presença de Deus, eu quero que você corra aqui na frente, se jogue aqui na frente, faça alguma coisa. Vem Espírito Santo, cai sobre nós com poder agora. Cai sobre nós, Senhor, nós nos arrependemos pela nossa falta de fome, Senhor. Deus, nossa fome está velha, troca a nossa fome por uma fome nova, Senhor. Nunca mais os mesmos, em nome de Jesus. Nunca mais os mesmos, em nome de Jesus. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Olhos secos, voltem a ter lágrimas agora, em nome de Jesus. Nunca mais os mesmos.
Santo, 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 Santo.